Bem, hoje nós queremos ver um tema, uma palavra. Tem uma palavra na Bíblia que eu acredito que ela possa talvez ter mais de um sentido. É uma palavra forte, pelo menos forte, dentro de um determinado sentido de quem possa estar compreendendo numa determinada direção. A palavra é justiça. Essa palavra, ela é muito forte, mas ela tem que ser a razão da nossa vida, porque Deus é amor, mas o amor de Deus constitui-se em justiça. Nós já falamos, Deus amou o mundo de tal maneira, simplesmente amou, perdoou o mundo? Não. Isso não seria justiça, porque está escrito que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte. Ora, se eu pequei e eu sou digno da morte, Deus não pode simplesmente vir e me dar a vida, porque houve um projeto, e esse projeto foi Ele mesmo que elaborou. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele instituiu uma lei no universo. Então Deus não pode olhar para mim e dizer assim, está perdoado. Não. Tem que haver uma recompensa para a justiça. E a recompensa dessa justiça é Jesus Cristo, que em Romanos 10:4 vai dizer que Ele tornou-se justiça nossa. Então, nós não somos perdoados. Não, nós fomos comprados. Nós não fomos perdoados. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Amém, irmãos? Sem o sangue de Cristo, alcançaríamos esse perdão? Não. Então, o sangue de Cristo é o preço da nossa redenção. Nós não fomos perdoados. Nós fomos comprados. Como? Alguém pagou pelo castigo que me era devido. Profecia de Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que é o castigo que nos traz a paz? Quando eu estou em delito, eu preciso ser castigado. Depois de ser castigado, se eu sobrevivo, eu encontro a paz. Eu não devo mais nada. Não é assim que dizem os bandidos da nossa sociedade? É, como? Já paguei o que eu devia. O camarada matou, roubou, fez outros horrores, a justiça determina que ele tem que ficar preso, tirando mais férias de 15 anos, depois que ele tira as férias, ele aqui fora ele diz o quê? Não devo mais nada à justiça, já paguei. Então ele está em paz. Por quê? Porque ele pagou, né? Então, o castigo nos traz a paz, porque ele nos faz ter cumprido o que a lei exigia. Só que esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, as suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados, porque o pecado nos deixa enfermo, doente, né? Davi diz que esmaga até os ossos o pecado, uma expressão pesada, absurda. Então, nós não fomos perdoados, nós fomos comprados. Se eu não quiser mais aceitar o preço dessa compra, eu volto para debaixo do jugo. De todo jugo. O camarada estuprou, matou, fez seja lá o que for. O sangue de Cristo o purifica de todo pecado. Mas se ele negar o sangue de Cristo,
Por mais que ele tenha um dia aceitado esse sangue, e debaixo desse sangue ele está tranquilo, mas se ele, vamos assim usar a expressão, perdeu a fé, negou a eficácia desse sangue, ele volta para os mesmos tormentos. É o sangue de Cristo que nos dá a isenção da culpa. Se esse sangue é retirado de sobre nós, a culpa volta toda sobre nós. É a permanência do sangue sobre nós que nos dá a tranquilidade. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nós fomos perdoados? Não, uma nova visão. Nós não fomos perdoados. Nós fomos comprados. Estávamos num mundo de pecado e ele nos transportou para o seio do Filho do seu amor. Passamos a fazer parte de outro mundo. Fomos chamados para fora daquele mundo. Como é que alguém pode tirar você de um reino? Eu estava presos ao reino das trevas. Tinha um Senhor sobre as nossas vidas, não tinha? E alguém consegue tirar alguém do domínio desse Senhor? Não consegue. Lembra no tempo da escravidão? Quando um escravo fugia do seu senhor, ele passava a ser livre? De jeito nenhum. Mesma coisa, nós, por mais que nós fugíssemos do diabo, nunca seríamos livres. Hoje somos livres? Hoje nós somos livres. Somos fugitivos? Não, somos forasteiros e peregrinos. Fugitivo? Não somos fugitivos. Por que não somos fugitivos? Porque fazemos parte de um reino e nesse reino tem um Senhor. Não é o mesmo reino de antes. Agora, ele nos transportou para o seio do Filho do seu amor. Ele nos chamou, diz o significado da palavra igreja, chamados para fora. Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Por quê? Porque com o meu sangue eu vos... Você foi perdoado. Você foi comprado. Alguém pagou um preço. E o preço que foi pago por você não foi dinheiro, não foi ouro, não foi prata. Naquele tempo, se comprava escravos por 30 moedas de prata, etc, etc. Não, só que o nosso delito era muito grave. Nós não éramos apenas escravos, nós éramos dignos de morte. Ser um escravo não conferia a este homem a pena de morte. Mas nós, sim, sobre nós estava decretado a pena de morte. Certo? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos vivificou, O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em... O que é em? Dentro. Em é dentro. Dentro de Cristo Jesus. O que é dentro de Cristo Jesus? É no reino de Cristo. Se eu estiver fora desse reino, um abraço. Israel saiu do Egito. Não saiu? Mas não perdeu a mentalidade do reino do Egito. Então pereceram no deserto. Aqueles que saíram do Egito e encamparam a mentalidade do novo reino na libertação através de Moisés, esses atravessaram e herdaram. Eu estava vendo o filme, uma cena, não estou acompanhando mais aquele negócio, que até parece que já acabou, e houve umas palavras ali que interessante do personagem chamado Moisés, quando ele está conversando com Josué. O povo tinha que perecer no deserto, Josué, porque era necessário que surgisse um povo com uma mentalidade de livres e não de escravos. Isso é fantástico, porque tem muita gente que está na igreja, mas a sua mentalidade
ainda é como quem pertence ao mundo. Enquanto você tiver a mentalidade de que você pertence ao mundo, de que você sobrevive do mundo, de que você precisa do mundo, você nunca será livre. Jamais um anjo vai descer e colocar uma comida diante de você. Você não tem essa visão, você não tem essa mentalidade, você não tem essa fé. Você tem que viver o reino que você pertence, o preço que foi pago por você. Eu fico tentando entender, mas pelo menos eu estou apostando a vida. Como que o Filho de Deus morreu por mim? Como? Como? Isso é absurdo. Isso é absurdo. Mas eu não entendo, mas aceito e acabou a história. Não entendo como é que alguém pode amar o outro tanto assim. Não entendo como é que Deus pôde contemplar tudo aquilo por me amar. Mas já que é assim, então tá bom, vamos em frente. Vamos com tudo que eu tenho direito. Então, irmão, essa palavrinha, justiça, né, é algo forte demais. Deus não podia me perdoar, seria injusto. Então ele me justificou, ele praticou uma justiça. Como eu não poderia pagar por mim mesmo, como que um escravo vai pagar pela sua liberdade? Se tudo que ele faz é trabalhar para o seu senhor e ele não tem nenhuma riqueza, que ele possa dizer assim, olha, eu estou oferecendo isso aqui pela minha liberdade. Isso aqui o quê? Tudo que um escravo tem, inclusive a vida dele, pertence ao seu senhor. Um escravo trabalha apenas por um prato de comida e fica sempre devedor, ele nunca conquista uma riqueza. Se eu sou um escravo, eu não tenho condições de pagar pela minha liberdade, porque tudo que eu produzo é do meu Senhor. É bom que essa mentalidade esteja dentro da igreja, né? Teu filho não é teu, a tua casa não é tua, o teu carro não é teu, a tua vida não é tua, essa roupa que tu está vestindo não é tua, está arriscada ali na rua, alguém está com frio, Jesus dizia assim para você, pega a tua camisa e dá para ele, você vai ter que tirar e dar. Agora, essa é a mentalidade dos vencedores, né, irmão? Mas a mensagem da cruz é uma loucura, né? Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Quem dera que em cada esquina Jesus me dissesse, tira a tua camisa e dá para aquele mendigo. Quem dera, eu seria o homem mais feliz do mundo. Amém, irmão? Eu seria o homem mais feliz do mundo, se em cada esquina eu pudesse arrancar uma peça de roupa e dar para alguém. Mas, enfim. Então, Jesus é a nossa justiça. Né? Não é uma questão de Deus perdoou, não, Deus me justificou. Né? Essa justiça de Deus, ela não pode ser confundida com outras coisas. A palavra justiça, eu vejo que ela vem inserida em vários contextos. É uma palavra de multiforme operações. Eu quero aqui comentar com os irmãos um detalhe, por exemplo. O próprio Senhor Jesus diz, né, Mateus 5,6, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Como assim fome e sede de justiça? O que seria essa justiça no meio dessa expressão? Será que eu poderia dizer assim, bem-aventurado que tem fome e sede da vontade de Deus? Estaria certo? Eu acho que estaria. Fome e sede de justiça, se eu substituir essa justiça pela vontade de Deus, eu acredito que eu estou correto. Porque ou seja, a fome e sede de justiça não é o que me satisfaz, embora vá me satisfazer quando eu me agrado da vontade do meu Senhor. Tudo que Deus faz é bom e acabou a história. Se eu entendo dessa maneira, que tudo que Deus faz é bom e acabou a história. Se eu não entender que é Deus quem faz justiça, não tem uma expressão bíblica que diz que as nossas justiças são trapo de imundície. Sabe o que é um trapo de imundície?
Trapo de imundície era aquele pano que enrolava os leprosos. É uma coisa horrenda, irmão. Põe horrendo nisso. Olha que a Escritura compara a nossa justiça. Trapo de imundície. Se você não sabe, uma pessoa que tinha lepra, de longe se sentia o cheiro, um mau cheiro. E um pano daquele era considerado a coisa mais horrenda, mais abominável. E é a isso que são comparadas as nossas justiças. Mas a de Deus não. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a vontade de Deus. A Escritura diz lá em Hebreus 1:9, né? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, amaste a justiça. Eu poderia dizer, amaste a vontade do teu Deus? Eu acho que poderia, pelo menos em certos contextos, sim, né? Amar a justiça é amar a vontade de Deus, né? E aborrecer a iniquidade. Isso é automático. Quem ama a vontade de Deus já está aborrecendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso aí é muito automático. Então, esses detalhes dos contextos da justiça têm que ficar bem entendido. Não são as nossas atitudes que produzem justiça. Então nós precisamos ter paciência, porque a justiça de Deus se manifesta a hora que Ele quer manifestar. A justiça de Deus às vezes é instantânea, imediata, e a gente se assombra. Caramba, foi rápido. Outras não. Quando o povo saiu lá do Egito, os amalequitas fizeram aquilo que fizeram com a nação de Israel, vieram pelas costas, mataram jovens, crianças, mulheres, idosos, fizeram aqueles horrores, e Deus fez o quê? Nada. Moisés orou. Moisés os entregou na mão de Deus, mas Moisés não viu acontecer nada. Sei lá quantos anos depois surge o primeiro rei em Israel. Deus se manifesta a ele e diz assim: olha, vai agora e extermina aquele povo de Amaleque. Não poupes nada, porque foi para isso que eu te levantei. Então a justiça de Deus vai se manifestar num tempo preciso e de uma maneira específica. Deus falou, é agora, eu te levantei para isso, ou seja, é esse o momento, esse é o tempo, vai lá e faz assim, assim, assim. Não poupa isso, não poupa aquilo, mete a espada aqui, vai com a espada ali, é assim que eu quero. Então a justiça de Deus é a sua vontade que acontece no tempo e de modos específicos. Se Saul dissesse assim, estou no poder, tenho um grande exército. Eu me lembro da história do que aqueles amalequitas fizeram com a nação de Israel. Agora eu vou vingar Israel, vou lá exterminar os amalequitas. Isso seria justiça? O que seria isso? Vingança. Não seria justiça. Por que não seria justiça? Porque não foi um projeto de Deus. Só é justiça quando é projeto de Deus. E é vingança quando é o projeto do homem. Deus é vingador? Mas o que a gente chama de vingança de Deus é justiça, porque a vontade dele é justiça. Ele age de forma justa. Mas se Saul dissesse assim, não, vou lá exterminar aqueles amalequitas, ainda que isso estivesse no coração de Deus, seria justiça? Não, seria vingança, porque o tempo do homem não é o tempo de Deus. Não é o homem que produz, né? Como a Bíblia diz, as nossas justiças são um trapo de imundícia, ou seja, eu não tenho como fazer justiça.
Mas eu faço justiça? Faço. Que tipo de justiça que eu faço? Quando eu obrigo, dentro do poder que me for conferido, seja lá como for, quando eu obrigo que as coisas sejam de acordo com a regra de Deus, eu estou praticando uma justiça que não vem de mim, vem da lei que eu observo, né? Então, esse é um detalhe. Justiça, vingança, né? Muitas vezes a coisa fica totalmente confundida, e perdão com justiça, castigos e justiça, uma série de detalhes que, se nós não atentarmos, nós vamos nos confundir. Nós queremos, às vezes, que a coisa aconteça já. Paciência, zero. Não, pisou no meu pé. Deus, manda um anjo dar um tiro na cara dele. Ah, sim, o senhor não usa revólver, né? Só espada e arco e flecha. Não tem nada disso, irmão. Nós temos que ter paciência, porque Deus vai operar na hora certa. O que ele disse para Abraão? Porventura não faria justiça o grande juiz de toda a terra? Ele vai fazer justiça? Vai. Mas Sodoma e Gomorra já vinha, causando horrores há muito tempo. Senhor, mas se tiverem 10, né? Ele começa com 10? Com 50. Se tiver 50, se tiver 50, eu não vou destruir a cidade, por amor aos 50. Ah, mas se tiver Abraão devia ser um belo matemático. Dizem os historiadores que foi Abraão que ensinou matemática no Egito, né? Ele foi diminuindo, eu vou chegar lá onde eu quero. Não leve a mal não, mas se faltar só 5, e tanto, se tiver se tiver um justo, Abraão, eu não vou destruir a cidade por amor de um justo. Tinha um justo? Tinha. Como se chamava ele? Ló. E a cidade foi destruída? Foi. Mas o justo foi destruído? Não. O projeto de Deus é tremendo. Aquela cidade tinha que ser destruída. Se aquela cidade não tivesse sido destruída, talvez a influência dela hoje, o mundo inteiro, porque aquela cidade era riquíssima, talvez o mundo inteiro hoje estivesse vivendo na mais mergulhada abominação do homossexualismo, 1000 vezes pior do que essa podridão que nós já vemos aí. Porque ali tinha um grande centro, uma coisa abominável. Então, irmão, Deus praticou o quê? Vingança? Não, Deus não tem esse sentimento de vingança, ele tem um sentimento de justiça, né? Então nós temos que amar a justiça. A Escritura diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça aí? É a vontade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é buscar a sua vontade. Simplesmente, não adianta criar pacotes imaginários. Na vontade de Deus está o projeto de Deus. Nos projetos de Deus está toda a justiça. Porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz. O Senhor diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. Assim como ela saiu da minha boca, ela vai cumprir o que apraz e não voltará para mim vazia. Então, o senso de justiça que nós temos que ter é esperar para que a hora de Deus seja manifesta, e aquilo que Ele determinar é o bastante. Quantas vezes os irmãos do passado devem ter dito: Deus, mata esse Saulo, faz ele cair do cavalo e quebrar o pescoço. Imagina, o homem metia a pé nas portas, invadia as casas, fazia horrores, torturava pessoas, como ele mesmo diz, e obrigava as pessoas: negue esse Jesus, com torturas absurdas. Você acha que ninguém
Disse: Deus, mata esse homem. Deus matou, mas ressuscitou. Qual seria o projeto de muitos naquela época? Que aquele homem simplesmente fosse morto e todo mundo dissesse: está vendo? É assim que Deus faz, bem feito. Mas para Deus essa não era a justiça. Essa vingança que os homens queriam não foi o que Deus queria. Deus queria dar àquele homem uma chance tanto quanto deu a tantos outros, como deu a Pedro. Senhor, aparta-te de mim, eu sou um homem pecador. Ora, Paulo também era um homem pecador. E tantos outros eram pecadores. Todos não tiveram a sua oportunidade? Saulo também tinha que ter a sua oportunidade. Se Saulo não abraça a sua oportunidade, Deus teria cumprido a sua justiça, que diz que ele tem que dar oportunidade a todos e não pode fazer acepção de pessoas. Se Saulo rejeita, então aí ele estava livre para descer o chicote e atravessar a espada. Mas antes do juízo tem que existir a misericórdia. Mas nós não pensamos assim não. Senhor, aquele camarada pisou na bola comigo, falou isso, falou aquilo. Às vezes é só falar, mas tem crente que não sabe superar palavras. Irmão, nós temos a palavra mais poderosa do mundo e os escudos mais sofisticados. Eu não me ofendo com palavras. Não me ofendo com palavras. A pessoa pode me dizer o que ela bem quiser dizer. Se Deus me revelar uma palavra específica para eu revidar, aí eu vou revidar segundo a palavra de Deus. Mas, igual os vídeos que eu cansei de fazer aí, direção de Deus eu fiz e faço, e estou para fazer outros, bem piores do que tudo que ficou para trás. Mas, de mim mesmo, não, deixa falar. Pode falar quem quiser, eu não me ofendo com palavras. Se vão dizer que eu sou feio, estou nem aí. Se disser que eu sou bonito, também não estou nem aí. Só sei que a pessoa está mentindo se me chamar de bonito. Agora, estou nem aí para nada disso, irmão. Aquele cara é um pilantra, aquele cara é um safado, aquele Tupirani é um anticristo, altera em quê? O que altera? O que mais faz a divulgação de uma pessoa não é quando falam bem dela, é quando falam mal. Tem um camarada que ele montou um blog, ele montou um blog só para falar mal de mim. Aí me disseram: olha só, esse cara montou um blog, vamos denunciar, vamos cair para dentro, vamos entrar lá, vamos comentar. Eu falei assim: se vocês quiserem fazer, faz. Eu não tenho tempo para isso. O que ele faz? Ele pega os links dos meus vídeos, coloca lá e começa a falar um monte de coisa ruim. Não está vendo que quem acessar o blog do camarada vai querer ver o que eu estou falando? E quando abrir o vídeo, vai ver Deus falando com ele? Não existe mentira que consiga denegrir a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quem dera que a nação começasse a falar mal de mim. Eles me ergueriam a um patamar tão alto que nem Alexandre o Grande não chegou. Eu não esquento que falem mal de mim, a minha posição é tão alta. E cá entre nós, irmão, se tem um homem que recebeu graça para trabalhar com as palavras, esse homem sou eu, esse cara sou eu. Entendeu? Eu não estou nem aí para os outros. Caramba! Os homens mais sábios desta terra, o dia que Deus os colocar diante de mim num debate, eles serão metralhados, eles serão aniquilados. Eles voltarão para a casa deles completamente arrebentados, envergonhados. Um camarada veio me propor: pastor, você aceitaria um debate com Rubens, com o pastor Rubens? Eu falei: primeiro, ele não é pastor. Eu não estou aqui para massacrar os fracos. Eu falei:
Eu não aceito debate com ele, eu não vou promover um debate com ele, porque eu não estou aqui como um covarde. Porque eu sei que todo aquele que atravessar no meu caminho vai ser humilhado, vai ser pisado. Eu não estou aqui para isso, não foi para isso que Jesus me chamou. Agora, o dia que Jesus o colocar no meu caminho, aí eu não vou poupar nenhuma das armas. Mas eu não estou preocupado com isso, irmão. Quando eu fui depor lá na CGU, Corregedoria Geral Unificada, uma mulher lá que cuida da exoneração de delegados, aí ela fez uma série de perguntas, eu falei, isso aí pra gente não tem sentido não, esses processos aí, não estamos nem aí para isso. Falei assim para ela, não estamos nem aí para isso. A minha vida é completamente estabilizada, estabelecida, eu tenho meus focos, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus objetivos, eu tenho a causa pela qual eu posso morrer. Falei assim, eu dei um testemunho lá, graças a Deus, tinha várias pessoas dentro da sala, 2 representantes do Ministério Público, escrivão, advogado lá do camarada e a juíza, e eu fui falando, falei, não, ninguém vai me deter. O que eu falo, eu vou continuar falando. Ela falou assim, você achou a sua prisão injusta? Eu falei, achei a minha prisão injusta. Num país democrático, um delegado chegar e dizer para você, sou delegado, sou espírita e eu armei para você, eu considero isso uma injustiça, um absurdo, mas isso não me abala não. Você tem ódio dele? Eu falei, de jeito nenhum. Você o considera seu inimigo? Eu falei, de forma alguma. Ele pode até se considerar meu inimigo, mas eu dele? Não, eu tenho outros focos, eu tenho outros objetivos, eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Entende? Aí eu tinha uma papelada lá na mão, ignorei, deixei aquilo de lado. Aí o advogado do homem começou a querer puxar assunto, falar disso, falar daquilo. Eu falei, bom, já que é assim, eu vi que ele queria engrossar, eu falei, então eu tenho mais isso, isso, isso. Aí eu botei tudo para fora. Mas eu ia trazer tudo para casa. Eu não ia deixar aquelas provas todas lá, coisas pesadas, e ele reconheceu até, assumiu, e a juíza pegou e anexou os processos, coisa que ele vai se ferrar com certeza. Mas não era a minha intenção. Irmão, sinceramente, eu não posso me meter com ninguém, porque seria covardia da minha parte. Eu sou muito forte, inabalável, indestrutível. Então, se alguém vai falar mal de mim, não vai me denigrir. Isto é impossível. É possível alguém denigrir Jesus Cristo? Como? É possível alguém denigrir Deus? Como? E é possível alguém denigrir os porta-vozes de Deus? Como? É isso que nós somos. Ninguém nos detém, ninguém nos para. Então, não estamos nem aí, pode falar mal da gente, porque a justiça de Deus, os projetos de Deus se cumprem. Né? Vai denunciar, eu falo, não, deixa o cara com o blog dele. Ele está fazendo um serviço para Deus. Na hora que se Deus achar que ele tem que morrer, logo, logo, nós vamos ver a notícia de que morreu o blogueiro, não sei das quantas. Se Deus achar que ele tem que continuar vivo, servindo a ele dessa maneira, ele vai continuar vivo. Deus poderia ter aprisionado o diabo, mas preferiu deixá-lo solto a seu serviço. Ou alguém vai ousar questionar que o diabo não serve a Deus? De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Viste tu, meu servo Jó? Não foi o diabo que tocou no nome de Jó. Foi Deus que tocou no nome de Jó. Foi Deus que instigou o diabo. Tu viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, provoca ele, tudo que ele não gosta. O diabo ficou, como é? Que esse homem é? Íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal. Mas também tu o coroa de todos os bens. É? Tem certeza? Então vai lá, toca em tudo. Deus é soberano, irmão. Nenhum dos seus planos jamais será frustrado. A justiça de Deus vai se cumprir. Nem que você tenha um telão lá no céu para ver que se cumpriu,
mas vai se cumprir, irmão. E a tua alma vai ser farta. Então, paciência, porque senão você vai arregaçar as mangas e ao invés de justiça, você vai praticar vingança, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Isso. Então, meu irmão, tenha calma, tenha paciência, porque o projeto de Deus vai se cumprir e você e eu estamos fechados dentro deste processo, desse projeto. E 1.000 vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. É possível que você tenha uma promessa de Deus? Você está esperando algo de Deus? Você tem certeza que o Espírito tem testificado com o teu Espírito? Então você sabe que 1.000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você é imortal. Não tem um hino bonito que tem aí, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não tem esse hino? Marquinhos Gomes, né? Como é que é o nome desse hino? A fé de Abraão? Não morrerei. Então, né? É isso aí, é isso que eu creio, é isso que você também crê. Então, deixa as águas rolarem. Não fica chateado porque você está vendo o teu, entre aspas, inimigo de pé. Se o teu inimigo está de pé, é porque Deus quer que ele esteja de pé. Amém, meu irmão? Simplesmente assim. Se tem alguém te espetando, é porque Deus quer que ele te espete. Porque Deus quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E diz: aquietai-vos, saber que sou Deus. Aquietai-vos. Quando que eu preciso me aquietar? Quando existe alguma coisa me inquietando. Amém, irmão? Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então tem alguma coisa me inquietando. Agora, o crente às vezes quer viver num mar de rosas. Mas, como dizem os poetas, toda rosa tem o seu espinho. Bom, então, justiça não é vingança. Não é vingança. Justiça é o projeto de Deus cumprido no seu tempo e da forma que Ele quer. Isto é justiça. E Jesus Cristo transformou-se em justiça nossa. Jesus morreu, segundo os calendários judaicos, né? 4.000 anos, né? 4.000 anos mais ou menos, segundo uns relatos judaicos do tempo da criação. Jesus teria morrido alguns milhares de anos desde a criação, mas a humanidade já precisava de um Redentor muito antes. Em Isaías 7,14, 740 anos antes de Cristo, diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, mas essa promessa já existia desde Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de um Redentor já existe desde Gênesis, mas ela foi repetida e repetida e repetida para se cumprir num tempo que a Escritura diz, segundo a visão do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo manifestou-se na plenitude dos tempos. O que é isso? Se manifestou no tempo exato. E se transformou em justiça nossa, né? Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Amém, irmão? Bem, antes de nós seguirmos um pouquinho, alguém tem alguma pergunta? Pastor, estou doido para matar o meu vizinho. É uma vingancinha ou uma justiça? Depende, irmão, como você vai matar. Tem diferença?
Pedi o cutelo da Dayana emprestado. Bom, não temos pergunta então? Então, enquanto você vai processando aí as informações, os irmãos da internet vão processando, o Espírito de Deus vai iluminando as memórias, as histórias, as experiências. Já então nós vamos fazer um intervalo. Porém, irmão, eu vi muita gente que entrou no meu caminho cair. Muita gente. Só que eles não caíram na hora que eu queria que eles caíssem. Porque às vezes você se sente, né? Tu tá caminhando. A maturidade que eu tenho hoje, não tô nem aí para ninguém. Mas no começo da caminhada, a gente tem ainda, estamos sendo tratados, lapidados. E Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Então é um processo que vai se desenvolvendo, nós vamos crescendo, né? Aquele que em nós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, enquanto estamos na terra, estamos sofrendo um processo de aperfeiçoamento. Alguns loucos não se deixam aperfeiçoar. Ouvem coisas e saem reprovando, ouvem coisas e saem criticando. Não, irmão, quando você ouvir alguma coisa que não bateu muito bem, vai para a oração. Pode ser que ali tenha uma grande lição. Então, muitas vezes, a gente quer aquela justiça. Deus, eu entrego nas tuas mãos e tal, não sei o quê, e não vê nada. Não vê nada. Não é? Mas o tempo vai passando e você vai vendo que o teu Deus foi te vingando, foi fazendo justiça. E todos aqueles que queriam pisar na tua cabeça, hoje não conseguem nem sequer alcançar nos teus pés. É assim que Deus faz. Amém, irmãos? Então a Escritura diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, que é diferente de vingança. A justiça de Deus é um negócio muito impressionante. A justiça de Deus está acima dos justos. Entendeu? A justiça, nós somos justos à medida que somos justificados pelo sangue de Cristo, estamos incluídos em um projeto de Deus. Mas nós não podemos esquecer que o projeto de Deus não é só conosco. É só conosco que ele diz que é só conosco. Salomão, eu vou te dar sabedoria, antes de ti ninguém teve e depois ninguém terá, tá? É só com ele. Tem coisas que é só e acabou a história. Deus é soberano, né? Então nós estávamos assim nesse intervalo abençoado do seminário. Tem sempre uns papos muito bons. O irmão Afonso estava lembrando, por exemplo, de Josias, um rei de Israel. Você sabe quem foi Josias? Teve um profeta, isso mesmo, que fez uma reforma tremenda em Israel. Teve um profeta chamado Profeta Desconhecido da Silva. Todo mundo conhece ele só como profeta desconhecido. Pelo menos eu nunca vi nenhum nome dele em canto nenhum. Dizem que Flávio Josefo falou do nome dele. Deve ter falado que Flávio Josefo é um cabra danado para falar detalhes inacreditáveis, fantásticos, maravilhosos realmente. É um livro que vale a pena ler, é História dos Hebreus, de Flávio Josefo. É uma delícia. Mas o profeta desconhecido, aquele altar, e depois o altar se fendeu, a cinza caiu, né? A mão do rei ficou ressequida, voltou, o leão matou o profeta. Esse profeta disse, olha, nascerá um homem, né? E esse homem que ele disse que ia nascer, que ia fazer uma revolução em Israel, foi esse rei Josias, que nasceu um bom tempo depois dessa profecia. Então o rei Josias foi e reformulou tudo, levou o povo de volta à adoração, se preocupou com o templo, né? Trouxe de volta os pergaminhos, escavou em escombros, achou pergaminho, achou instrumentos de música. Ele realmente fez algo glorioso. Josias
foi o cara da restauração em Israel. Aí um dia, Faraó Neco, rei do Egito, subiu para combater, parece uma cidade de Carquemes, foi isso? Faraó foi combater a cidade de Carquemes. Josias, quando ele vem passando com o seu exército, Josias, o rei de Israel, ele vai para combater o rei do Egito, que está indo combater em outra cidade. E o rei do Egito diz assim para ele: o que eu tenho contigo? Eu não vim fazer guerra a você, eu vim fazer guerra àqueles que estão me fazendo guerra. Né? E ainda diz mais o rei do Egito para ele: olha, eu estou vindo em nome de Deus, foi Deus que me enviou. Então, cuide para que você não se oponha a Deus, porque foi Ele que me enviou. Deus mandou o rei do Egito para uma batalha, mas não mandou Israel para essa batalha. Então Josias não deveria estar ali. Resultado, o líder de uma nação pagã, profana, cheia de impiedade, cheia de idolatria, sobreviveu na batalha, venceu, Israel perdeu e Josias, rei de Israel, morreu nessa batalha. Por quê? Mas ora, o ímpio prevaleceu sobre o santo? Não, nada disso. O que prevalece sempre é a justiça. Não interessa que você seja crente e se meteu com o macumbeiro. Você não vai prevalecer contra o macumbeiro porque você é crente. Você só se prevalece, meu irmão, quando a justiça está sobre você. Não adianta vir com um papo de que eu vou prevalecer, eu sou crente, o meu Deus é poderoso. O teu Deus não é o teu Deus. O teu Deus é Deus de justiça. Não demora a descobrir isso não, que é fatal, né? Então as pessoas dizem, vai fazer, vai acontecer. Não vou nada, eu só entro em barco que Jesus está lá de dentro dizendo assim, ei, entra. Se ele não estiver lá dentro, eu não entro de jeito nenhum. Não me interessa o que pareça ser bom, porque pode ser caminho de morte. Não me interessa o que pareça ser justo, eu quero ter convicção de que não apenas ser justo, mas que Deus me chamou àquela justiça. Então, o rei de Israel pereceu. Não atentou para que Neco, rei do Egito, dizia para ele, sai do meu caminho, que eu estou vindo para essa guerra em nome de Deus. Ele fala, não, Deus não falou com esse cara não, eu vou combater com ele, e eu vou vencer ele, o meu Deus não falou com ele não. Tá, tudo bem, o meu Deus pode não ter falado com o cara, mas ele falou comigo? Também não. Não me disse para mim ir para essa guerra. Quando eu combato uma guerra que Deus não me mandou combater, ela é a minha guerra. E quando eu combato uma guerra que Deus me mandou combater, ela é a guerra de Deus. Não existe vitória nas minhas guerras, porque eu não posso ter guerras. Um servo não tem guerra. Quem faz guerra é o seu Senhor. Servo não tem autoridade para fazer guerra. Servo não tem armas. Servos não comandam exércitos. Quem comanda são os senhores. Então, as minhas guerras é perda de tempo, transtornos. Mas a guerra de Deus, afinal de contas, quem é que tem o nome de Jeová Sabaote? O Senhor dos Exércitos. Não sou eu. Esse título nunca será dado a homem algum, né? Então, atentar para isso. A justiça não está a favor de ninguém. A justiça está a favor dos justos. Mas pastor, nós não somos justos. Não, justo não é quem é justo no contexto religioso. Justo é quem está andando na estrada da justiça, fazendo aquilo que Deus manda, porque justiça é
a vontade de Deus. Outra coisa, nós vemos aí, também foi mencionado, né? Quem me falou de Josias foi o Alessandro até. O Afonso mencionou sobre os muçulmanos que ficam com aquele ódio do mundo inteiro. Eu não sei o que se passa na cabeça desses caras. Eles querem matar o mundo inteiro. Que loucura! Eles querem fazer uma espécie de justiça que não é justiça. Eles querem se vingar. Vingar de quê? De todo mundo. Todo mundo que é do Ocidente é infiel. Todo mundo tem que morrer. Loucura! E eles se corroem com aquilo a tal ponto de ir ao abismo dos absurdos e da loucura, da falta de raciocínios. Se explodem com uma fome e sede de uma justiça que não é justiça, de vingança que não é vingança, porque ninguém fez mal nenhum para eles. Ao contrário, os países abrem as portas para eles. Tem muçulmano no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na França, para tudo. Agora que estão fechando, porque a coisa está absurda, extrema, né? O último agora foi na Turquia, né? A Turquia já vive uma miséria imensa. Há poucos anos atrás teve um terremoto na Turquia que quase que destruiu o país inteiro. E os caras ainda vão lá se explodir. Olha que ponto chega esse ódio que eles nutrem com uma falsa justiça, e a sua vingança pessoal chega ao ponto de se explodir para matar pessoas à sua volta. Tanto sacrifício para queimar eternamente no inferno. Absurdo. E falávamos também, o Carlos Januário estava comentando sobre a nossa justiça, os nossos governantes, nossos, entre aspas, do mundo, né? Que decretam até pena de morte. É certo, aquele camarada ali matou. Matou, então sentencia ele à morte. Isso está certo? Tem que ser olho por olho e chifre por chifre, dente por dente. Tudo, pé por pé, mão por mão. Matou, não tem que morrer? Quem acha que tem que morrer? Quem acha que tem que morrer? Ninguém acha que tem que morrer? Quem acha que não tem que morrer? Tem gente que não acha nada. O que acontece, irmão? Matou, tem que morrer. Se Deus disser que tem que morrer, a justiça é dele, né? Quanto ao homem, o que está escrito a respeito do homem? Não matarás. Ainda mais vem Jesus no Novo Testamento, parece que fica mais evidenciado ainda, não matarás. Porque Jesus chega ao ponto de mandar orar pelos inimigos, oferecer a outra face, né? Enfim, então, a pena de morte, hoje, é uma justiça de homens. E essa justiça é tão falha que o número de pessoas mortas, assassinadas pelos, acho que é no Texas que tem a pena de morte, o número de pessoas assassinadas por engano lá nos Estados Unidos é absurdo. Até nas simples prisões, pessoas condenadas a 60 anos de prisão. Aqui no Brasil teve uma reportagem há poucos dias, pessoas condenadas aí, daqui a pouco é inocente. Tudo bem que o Estado tem que se expressar, mas na hora de condenar uma pessoa, irmão, dizem os próprios juristas, é melhor que um culpado fique livre do que um inocente seja sentenciado. Eles mesmos dizem isso, mas na prática eles não fazem isso. Pegam uma pilha de papel que eles não leem. Ora, como que eles vão ler uma pilha de papel de processos? Cadê tempo para isso? E cadê disposição para ler? Tem pilhas de papel que somam a 500, 600 páginas de processo. Ninguém vai ler isso. Não está vendo que ninguém vai ler isso?
Não tem como ler isso. Não é um processo só. São dezenas. Não está vendo que o cara não vai ler isso? Tanto não vai ler que teve um advogado que meteu uma receita de pizza no meio dos processos e depois foi lá e fez chacota para provar que juiz não lê processo. Ora, mas precisava provar? Claro que não precisava provar. Ninguém vai ler isso. Eu não leria. Você não leria. Por que não leria? Porque não tem condições de ler. Simplesmente não tem condições de ler. Não vou nem dizer, é mal vontade. Não é mal vontade. Não tem condições de ler cada processo com 500 páginas. Nenhum de nós jamais se prendeu a ler livros de 500 páginas. Como é que vamos ler processo de 500 páginas? Argumento de advogado, que a testemunha disse, mas aí o advogado, o promotor não sei o que, e não sei o que lá, e toma ali termos jurídicos e toma... Quem vai ler aquilo? Para com isso, ninguém vai ler aquilo. Né? Então, penas de morte injustas ocorrem a balde nos Estados Unidos. Quantas pessoas, se você colocar lá na internet, assim no Google, inocente condenado, ou cumprimento de pena por sentença errada. Meu irmão, sai cada coisa. Pessoas que chegaram a cumprir 30 anos de cadeia, aí depois um simples exame de DNA mostra que o cara não era culpado. Ora, por favor. Não tem condição. Então, isso é o que os homens produzem como justiça. Um emaranhado de problemas. Agora estava vendo ontem um homem condenado a 15 anos de cadeia. Primeiro tinha sido condenado a 30. O advogado entrou com esses negócios aí, com processo, né? Como é que chama? Sei lá. O advogado entrou com processo, reduziu a pena do homem de 30 para 15. E ainda deu a ele um monte de direito. O resultado, ele saía numa dessas visitas boazinhas daí, da justiça, e aí numa dessas visitas ele saiu e matou mais um bocado. Depois de ser condenado a 30 e a 15. Ora, é assim que funciona uma justiça? Como é que um criminoso tem direito a ficar na rua? Então, ou seja, por que a justiça dos homens é um lixo? Porque a Bíblia já diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então é isso, é pior do que lixo. A justiça que nós produzimos é pior do que lixo. Para que a nossa justiça seja correta, nós precisamos estar curvados a alguém que é soberano, acima de nós. Se nós julgarmos ao prisma desta Escritura, aí nós vamos dar sentenças corretas. Porque Moisés tinha que julgar o povo, não tinha? Muitas vezes Moisés mandou matar. Sabia? Moisés mandou matar? Moisés, o homem que representa Jesus Cristo, mandou matar, sentenciou várias mortes. Ele é símbolo de Cristo, ou seja, Cristo mata também. Mas pastor, não, Jesus é tão bonzinho. Pois é, ele é bonzinho porque ele age com justiça. E a justiça, às vezes, pede a morte. Então, Moisés matou. Agora, houve uma época que criaram cadeias em Israel. E aí tinha caso de morte e tinha caso que o camarada ficava lá na cadeia. Anos. Mas se nós não tivermos um referencial divino, nós vamos criar nossas próprias justiças. Hoje existe o homicídio, latrocínio, existe deu chance de defesa à vítima, não deu chance de defesa à vítima, duplamente qualificado. Isso tudo foram os homens que criaram. Arquitetou, foi repentino, planejou, não planejou, isso tudo foram os homens que criaram. O que isso vai ter a ver com a verdade absoluta? Nada. Por quê? Porque foi elaborado pela mente humana. Não existe justiça plena se ela tiver partido de um princípio humano. Tem que partir de um princípio divino.
e nós temos que nos curvar a ela. Se eu crio leis, eu complico toda a história da humanidade, porque o homem não tem autoridade para criar leis. Amém? Então, esses comentários